conhecer a NASA, a Agência Espacial Americana, é um sonho comum entre crianças e adultos do mundo todo. Trabalhar lá, então, para este maranhense de 36 anos, o sonho que parecia impossível de ser concretizado se tornou realidade há 4 anos. E o passaporte do biólogo formado pela Universidade Estadual de Londrina, com pós-graduação em genética, biologia molecular e biofísica, foi um projeto de pós-doutorado na área de microbiologia ambiental. Para que possamos entender melhor, o trabalho dele é ajudar os cientistas da NASA a desvendar se existe mesmo, ou pelo menos se poderia existir vida em outros planetas. Eu sou cientista, né? Não sou astrônomo, não estou envolvido com missões tripuladas, mas eu sempre gostei muito dessa temática de exploração espacial, universo, astronomia. Então, eu fiz as minhas pesquisas ao longo da minha carreira relacionadas à capacidade, aos limites da vida em relação à existência em outros planetas, né? Então, na minha defesa de doutorado, eu fiquei sabendo que uma pesquisadora da NASA está no Brasil e eu convidei ela para ser banca da minha tese, ser examinadora lá da minha prova final do doutorado, e para minha surpresa ela aceitou, gostou da minha tese, eu apresentei um projeto de pós-doutorado, consegui uma bolsa do governo brasileiro, da CAPES, e consegui ir para lá em 2011 fazer o pós-doutorado. Concluí ano passado e hoje eu estou como cientista visitante lá na NASA, através de um instituto que existe lá, University Space Research Center, University Space Research Association. Estou envolvido numa missão espacial que vai testar 2 experimentos biológicos em órbita da Terra num satélite. Então eu não vou fazer esses experimentos lá. Embora não seja astronauta como o bauruense Marcos Pontes, Ivan também está engajado em uma missão espacial. O projeto, desenvolvido em parceria com a Agência Espacial Alemã, vai testar o crescimento de bactérias em diferentes níveis de gravidade. Ivan é o único biólogo brasileiro na missão espacial. A cápsula com os experimentos que ele ajuda a desenvolver deverá ser lançada em março de 2017. A partir daí, serão mais 18 meses de muita expectativa, mas principalmente da realização de um sonho do pesquisador. Basicamente, nós vamos fazer 2 experimentos biológicos, um para testar o crescimento de uma bactéria chamada Bacillus subtilis, que vai se alimentar de um açúcar produzido por uma segunda bactéria, que é uma bactéria fotossintética. Então a gente vai dar um pouquinho de luz para ela, e ela vai fazer fotossíntese, vai produzir sacarose e liberar para o meio de cultura. E aí a segunda bactéria, então Bacillus, vai crescer e a gente vai testar a influência de 4 níveis de gravidade nesse processo de aceleração, né, de gravidade. Através da rotação do satélite, a gente vai conseguir simular a gravidade de Marte, a gravidade da Lua, a própria microgravidade do espaço, e nós teremos o controle no nosso laboratório lá na NASA. Então, a gente precisa saber se existe algum tipo de efeito desses diferentes níveis de gravidade nos processos biológicos, né, que nós conhecemos aqui na Terra. O segundo experimento é a transformação genética, que é uma técnica de biologia molecular muito utilizada em qualquer laboratório de microbiologia, de biologia molecular, e mais recentemente aí de biologia sintética, que é uma coisa que já está acontecendo lá nos Estados Unidos. Então, transformação genética é uma técnica-chave, nunca foi feita no espaço, primeira vez que vai ser feita, e já em 4 diferentes níveis de gravidade. Porque nós precisamos validar todo o nosso conhecimento de biologia, dos processos biológicos, para saber se a gente pode fazer esses mesmos processos em Marte, na Lua, que é o que a NASA está planejando para o futuro. Só que em meio a uma missão tão importante, momentos assim de descontração com a família na casa dos pais do pesquisador em Marília, no centro-oeste paulista, se tornaram cada vez mais raros. Seu Carlos, o pai, bem que gostaria de ter toda a atenção para ele, mas com um filho na NASA, sabe como é. A gente fica só voltado para ele, né? Então a gente fica muito orgulhoso. Então a gente aproveita a festa de fim de ano, sim, porque ele agora vai ficar um pouco mais tempo, né? Normalmente quando ele vinha para cá, ele ficava 1 semana, 3 dias, 4 dias. Agora não, agora vai ficar uns 15 dias. Então dá para aproveitar mais. Mas ele trouxe um pouquinho de trabalho na bagagem, né? Tá difícil de dividir, né? Trouxe trabalho. Para justificar a vinda para cá também, né? E divulgar o trabalho dele. E a gente fica muito contente com isso. Quem não pode reclamar é Daniele. Afinal, para quem saiu praticamente do casamento para o aeroporto, para embarcar para uma vida nova nos Estados Unidos, viver cada momento intensamente
já faz parte da rotina. Nós casamos e 2 dias depois nós já estávamos lá no Vale do Silício. Foi muito interessante. A gente teve um tempinho de lua de mel, claro, e o Ivan depois já começou a trabalhar e as coisas foram acontecendo para ele. A gente sempre dando o apoio, né, que a família precisa dar, e a gente fica muito feliz. Antes de voltar para a Califórnia, Ivan também aproveita o curto período de férias no Brasil para divulgar um concurso desenvolvido pela NASA e aberto para estudantes de 12 a 18 anos do mundo todo. Segundo ele, esta pode ser a chance que faltava para outros brasileiros também poderem usar um uniforme como este. A temática do concurso, que é um concurso anual, é sempre colonização espacial. Então os alunos mandam trabalhos que podem ser um simples um desenho numa folha de papel, bem simples, ou também um projeto mais elaborado, com a descrição do porquê ter aquele formato, aquele desenho, ou até mesmo romances, histórias que se passam em estações espaciais. Então, o que importa é a temática colonização espacial. E eu acho que é uma oportunidade, um prato cheio aí para os professores desenvolverem projetos de extensão multidisciplinares, porque envolve todas as ciências naturais, química, física, biologia, e ciências humanas também, direitos humanos, ética, filosofia, e também a parte de inglês, porque todo o concurso é em inglês. Então, o professor de inglês da rede pública pode atuar em conjunto também, trabalhar junto com os outros professores. Existem premiações de primeiro, segundo e terceiro colocado para as diferentes categorias. Cada categoria é uma série da escolaridade dos alunos. E existe também o prêmio principal. O vencedor, o melhor trabalho de todas as submissões daquele ano ganha um prêmio no valor de $5.000 e um convite para participar de uma conferência lá em Porto Rico, né, para apresentar o trabalho. Então, esses $5.000 é para ajudar no custeio das despesas para os alunos que precisam de uma ajuda, né? Mas essa premiação é por mérito. Então, se o aluno não precisa desses $5.000, ele ainda vai ter um prêmio em dinheiro para reconhecer o mérito do trabalho. E, então, com isso, estimula-se a criatividade dos alunos. E a NASA também, a vantagem para a NASA é que ela tem acesso aí à criatividade dos alunos do mundo inteiro. A gente vê que tem muitos trabalhos da Índia, da China, né, são países reconhecidamente com um bom desempenho nas áreas de exatas, né, matemática e assim por diante. Então eu acho que é uma oportunidade para o Brasil estar bastante envolvido nesse concurso, e eu acho que a maneira mais eficiente de mudar o futuro do nosso país é preparando os nossos jovens para uma realidade que já está começando a acontecer.